Você se lembra de Robinho, o menino da Vila Belmiro que encantou o Brasil com dribles rápidos, pedaladas e uma carreira meteórica? Revelado pelo Santos no início dos anos 2000, Robinho foi apontado como sucessor de Pelé e logo conquistou os holofotes do futebol mundial. Com apenas 20 anos, já era ídolo de uma geração e ganhou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2002. Em pouco tempo, atravessou o oceano e foi contratado pelo poderoso Real Madrid, dividindo o vestiário com estrelas como Zidane, Ronaldo e Beckham. Não demorou para vestir a camisa da seleção brasileira, sendo destaque na conquista da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009. Robinho parecia destinado a ser uma lenda do esporte, mas o que era promessa virou frustração. Com o passar dos anos, sua carreira começou a perder brilho. Passagens apagadas por clubes europeus, volta conturbada ao futebol brasileiro e escândalos extracampo começaram a mudar sua imagem. E o que antes era manchete por gols e títulos, passou a ser destaque por um crime brutal. Um ídolo que, aos olhos do mundo, desabou de forma irreversível. O ano era 2013. Robinho estava na Itália, jogando pelo tradicional Clube Maulan, quando se envolveu em um caso que mudaria para sempre sua história. Na noite de 22 de janeiro, em uma boate de Milão, uma jovem mulher albanesa, de 23 anos, foi vítima de violência sexual em grupo. De acordo com a investigação da justiça italiana, Robinho e outros 5 homens participaram do abuso, enquanto a vítima estava alcoolizada e sem condições de se defender. As mensagens interceptadas e usadas no processo mostraram conversas entre os envolvidos que confirmaram os fatos. Os áudios continham risadas e frases que deixaram clara a crueldade do ato. Mesmo após anos de idas e vindas judiciais, o Tribunal de Milão condenou Robinho em 2017, em primeira instância. O jogador recorreu, mas em 2020 a sentença foi confirmada em segunda instância, e em janeiro de 2022, a Suprema Corte da Itália confirmou a pena definitiva: 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. A decisão foi unânime. Todos os recursos foram negados, e a justiça italiana classificou os fatos como gravíssimos. O caso gerou revolta e repúdio não apenas na Europa, mas também no Brasil e em todo o mundo. Robinho, que até então ainda jogava e dava entrevistas, passou a ser rejeitado por patrocinadores, clubes e até por parte dos torcedores. O crime cometido por ele deixou uma marca permanente na sua imagem. Após a condenação definitiva pela justiça italiana em 2022, o destino de Robinho ficou em suspenso. A Itália exigiu o cumprimento da pena de 9 anos de prisão, mas havia um obstáculo: o Brasil não extradita seus cidadãos natos, segundo a Constituição. Isso impediu que Robinho fosse enviado para cumprir pena em solo italiano. Mesmo com a condenação confirmada, ele continuava em liberdade, morando no Brasil, enquanto a repercussão do caso crescia. A justiça italiana, então, recorreu a um outro caminho legal. Pediu ao Brasil que assumisse a execução da pena, ou seja, que Robinho fosse preso e cumprisse sua sentença em território brasileiro. Esse pedido foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram meses de debates, manifestações de órgãos jurídicos e até pressão da opinião pública. Robinho e seus advogados tentaram impedir a transferência da pena, alegando que ele não teve chance de se defender adequadamente na Itália, argumento que foi rejeitado. Em março de 2024, veio a decisão histórica. O STJ aprovou, por maioria dos votos, o cumprimento da pena no Brasil. Com isso, o ex-jogador se tornou oficialmente um condenado no sistema penal brasileiro. Foi expedido o mandado de prisão, e Robinho se entregou à justiça. A partir daí, ele deixou de ser um homem livre, e começou a viver uma nova realidade, a da prisão. Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou o cumprimento da pena no Brasil, Robinho teve que se entregar à justiça. Em março de 2024, ele se apresentou voluntariamente à Polícia Federal, colocando fim a meses de incertezas sobre seu futuro. Desde então, o ex-jogador cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, uma unidade conhecida por abrigar presos famosos e condenados por crimes de grande repercussão. Tremembé é considerada uma prisão de segurança média,
e tem um regime rígido de funcionamento. O local possui celas coletivas, rotina controlada e limitações severas de contato com o mundo externo. Apesar da fama, Robinho não recebeu tratamento especial. Foi submetido aos mesmos procedimentos que qualquer outro preso, passou por triagem médica, avaliação psicológica e, em seguida, foi designado a uma cela. A penitenciária tem regras claras sobre higiene, alimentação e visitas, e o descumprimento de qualquer norma pode gerar sanções disciplinares. Lá dentro, o ex-jogador é apenas mais um detento entre centenas, agora identificado não mais por suas conquistas no futebol, mas por um número no sistema prisional. Seu nome, que já brilhou nos maiores estádios do mundo, agora ecoa nos corredores de um presídio, um símbolo da queda de alguém que teve tudo, mas perdeu tudo por suas próprias escolhas. Robinho, que já foi acostumado a hotéis 5 estrelas, gramados impecáveis e milhares de fãs nas arquibancadas, agora vive uma realidade completamente oposta. Na penitenciária 2 de Tremembé, sua rotina é rígida e controlada. O dia começa cedo, por volta das 6 da manhã, com a chamada obrigatória dos detentos. Depois disso, todos seguem para o café da manhã, servido em bandejas padronizadas. As refeições são simples: pão com margarina, café e, no almoço e jantar, arroz, feijão e alguma proteína básica, sem luxo, sem escolha. A cela que Robinho divide com outros presos tem espaço limitado. Não há cama confortável, nem ar-condicionado. O colchão é fino, o banho é frio, e os pertences pessoais se resumem ao mínimo permitido. Durante o dia, os detentos têm horários destinados ao banho de sol, leitura e, em alguns casos, atividades de trabalho ou estudo dentro da prisão. Robinho, como qualquer outro preso, pode solicitar participar dessas atividades, mas precisa aguardar autorização da direção da unidade. As visitas também seguem regras rigorosas. Ele pode receber familiares, mas somente em dias específicos e mediante cadastro prévio. As conversas são monitoradas e o contato físico é limitado. Dentro do presídio, o nome Robinho pouco importa. Ele não tem privilégios, tampouco regalias. A vigilância é constante e qualquer deslize pode render punições. A fama que um dia lhe abriu portas, hoje não lhe serve de escudo. Para quem viveu no topo do mundo, a rotina agora é marcada pela repetição, pelo silêncio e pela perda total da liberdade. A condenação de Robinho provocou um verdadeiro terremoto no mundo do futebol e na opinião pública. O que antes era idolatria se transformou em repúdio. A queda do ex-jogador dividiu torcidas, gerou debates e revelou um Brasil mais atento às pautas de justiça e responsabilidade. Em 2020, quando o Santos anunciou o retorno de Robinho ao clube, a repercussão foi imediata e negativa. Torcedores, patrocinadores e movimentos sociais se posicionaram contra. Empresas como a Philco e a Orthopride cancelaram seus contratos com o clube, alegando que não queriam associar sua imagem a um condenado por violência sexual. A pressão foi tanta que, poucos dias após o anúncio, o Santos voltou atrás e rescindiu o contrato. O episódio marcou o início de um isolamento público para Robinho. Nas redes sociais, milhares de pessoas se manifestaram. O caso dividiu opiniões, mas a maior parte da população rejeitou qualquer tipo de complacência com o crime. A ideia de que o talento de um jogador poderia servir de escudo moral foi duramente criticada. Ex-companheiros de equipe evitaram comentar publicamente. Muitos preferiram o silêncio. Outros, como o ex-jogador Neto, se posicionaram de forma dura, exigindo que a lei fosse cumprida sem distinção. A seleção brasileira, clubes pelos quais Robinho passou, e até órgãos de imprensa esportiva tomaram distância. Sua imagem foi praticamente apagada de campanhas e comemorações oficiais. No cenário internacional, a repercussão também foi severa. Jornais europeus e veículos esportivos trataram o caso como um exemplo de como a fama não pode ser usada como proteção diante de crimes graves. A história de Robinho passou de inspiração para decepção, e o que ficou foi uma certeza: a justiça, quando realmente age, não escolhe craques, ela julga cidadãos. A história de Robinho é, acima de tudo, um retrato duro de como talento, fama e dinheiro não garantem caráter nem impunidade. Ele foi o menino prodígio que encantou o Brasil, que fez vibrar torcidas dentro e fora do país, que
que sorriu com a camisa da seleção e parecia ter o mundo aos seus pés. Mas por trás das câmeras e dos aplausos, havia escolhas sendo feitas, e uma delas, em 2013, custou tudo. Robinho não perdeu apenas a liberdade, perdeu o respeito, a admiração e o legado que poderia ter deixado no esporte. Sua imagem, antes associada ao brilho das pedaladas, hoje carrega a sombra de um crime brutal. A justiça demorou, mas veio. A condenação definitiva, o cumprimento da pena e o afastamento das instituições esportivas mostram que a sociedade já não aceita mais o silêncio ou a conivência diante da violência contra a mulher, seja de quem for. O caso de Robinho não é só sobre futebol, é sobre responsabilidade, é sobre limites, é sobre entender que ninguém está acima da lei. É também um alerta. O ídolo de ontem pode se tornar o exemplo do que não se deve ser amanhã. E agora, no silêncio frio de uma cela, Robinho enfrenta as consequências irreversíveis de suas escolhas. A sua queda foi longa e definitiva.